É Copa do Mundo aí, todo mundo agitado, o Brasil joga amanhã e aqui a minha seleção é essa aí, ó. Corinthians, lógico. Não podia deixar de fazer um vídeo do meu timão, que eu tanto amo e tanto eu torço demais por ele, né? Então aqui estou para falar um pouco do timão. Eu ainda não consegui engolir a história do Fernando Lázaro no Corinthians, ponto. Mas já disse nos vídeos anteriores que vou torcer muito por ele, porque eu sou corintiano em primeiro lugar. Isso eu vou fazer, sem sombra de dúvida, vou torcer para ele até o último dia, até o dia que ele ou a direção do Corinthians chegarem num acordo que ele não é mais técnico do Corinthians. Mas enquanto ele estiver como comandante do Corinthians, eu irei torcer pelo Fernando Lázaro. Ponto. Isso é fato, porque eu sou Corinthians em primeiro lugar. E eu vi aí os comentários dos jornalistas. Olha, jornalista, eles esperam uma oportunidade para poder lançar notícia, principalmente o Cereto. O Cereto é o rei das notícias. E a hora que você vai apurar as notícias do Cereto, a maioria, 99%, não vira nada. Mas não tô aqui para falar não, porque eu assisto o Cereto todos os dias e gosto dele pra caramba. Assim, todos os jornalistas estão falando, todos não, a maioria, vamos dizer assim, não vou generalizar, que o Tite está por trás dessa contratação do Fernando Lázaro. Eu vou dar a minha opinião com relação a isso. Eu acho que, primeiro, a direção do Corinthians jamais faria isso, contratar o Fernando Lázaro para ser um técnico tampão, para depois que o Tite encerrar a Copa do Mundo, descansar por 6 meses, ele vir para assumir o Corinthians. Ou seja, se isso fosse real, o Corinthians estaria com o ano de 2023 praticamente perdido. Porque até o Tite voltar, pegar o Corinthians e colocar sua filosofia de jogo em prática, ou seja, o ano já foi pro beleléu. Eu não acredito nisso. Se o Corinthians estiver fazendo isso, a direção do... Apesar que o Roberto de Andrade e o Alessandro, para mim, são medíocres como diretores. São horríveis como diretores. O Alessandro eu ainda respeito um pouco mais porque ele foi campeão mundial e ele levantou a taça do Mundial em 2012, ok? Ok, como jogador, mas como dirigente... Então, se a direção do Corinthians estiver fazendo isso, é uma coisa assim... Vou falar a verdade para vocês, é coisa de amador. Mas nem amador faz um negócio desse, ok? Ponto. Segundo, eu acho que o Fernando Lázaro, pela sua competência, ele não aceitaria fazer isso. Ser laranja. O Fernando Lázaro não é uma pessoa para ser laranja. E ele jamais aceitaria ser laranja no Corinthians. E terceiro lugar, o Tite, pelo que eu conheço, pelo pouco que eu conheço do Tite, o Tite também não aceitaria isso. Usar o Fernando Lázaro para depois ir lá e o Fernando esquenta o banco para o Tite, aí o Tite vai lá e senta no quentinho. O Tite, pelo que eu conheço dele, ele não faria isso. Portanto, na minha opinião, o Tite não está por trás disso tudo. Na minha opinião, o Corinthians, através do Ilho, está contendo gastos. Ponto. Agora, com relação a 2 jogadores que eu queria falar, porque para encerrar esse vídeo aqui, Michael e Yuri Alberto. O Corinthians é uma das maiores torcidas do mundo. Se não for a maior, na minha opinião é a maior, ok? Ok. O Corinthians tem visibilidade mundial. Não é possível que o Corinthians, através da sua direção, não consiga parceiros para contratar o Michael e o Yuri Alberto. Porque os dois são jogadores para comprar hoje e vender amanhã. Os dois têm idades para serem vendidos. Então, Duílio, se mexe, cara. Aproveita a Copa do Mundo, vai atrás de parceiros. Não é possível que você não consiga um parceiro para assumir o Corinthians aí e contratar esses 2 jogadores. São jogadores lucrativos que vai dar muita grana para o Corinthians e para o parceiro. Se mexe. Põe esses 2 aí para fazer alguma coisa, Alessandro e Roberto de Andrade. Ok? Tamo junto, galera. Aqui e no YouTube. Obrigado pela força. Tamo junto. Vai, Corinthians. Uai, seu app de vídeos curtos.